Você prefere que deixe relógio ou cronômetro? Pra interrupção. Melhor cronômetro, né? Cronômetro, pode deixar o cronômetro que é tranquilo pra gente. Então, preparados? Sim, bora lá. Então, Olá pessoal, tudo bem? Sou Marcos Scarponi, CEO da MVS. Hoje a gente está gravando o segundo episódio do podcast, ou Tribucast, como preferir. Hoje eu tenho a presença aqui ilustre do Enzo Scarponi, que vai falar um pouco sobre mídia social e o que isso pode agregar no seu dia a dia, empresário. O que pode fazer de diferente em investir em mídia. Prazer, Enzo. Tudo bem? Muito Marcos, bem-vindo. tudo bem? Obrigado pela presença. Espero que a gente faça uma conversa bastante produtiva para o empresário que nos assiste e nos acompanha. Show de bola. Gente, primeiramente, agradecer você que está assistindo a gente aí. Com certeza esse episódio vai trazer muitos insights valiosos para você que tem empresa, empreendedor ou até você mesmo que é CPF, como a gente fala. Marcos, agradecer o convite. Imagina, É um prazer estar aqui. Primeiro como você sendo meu cliente, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Isso é importante, isso faz bastante diferença. Exatamente, mas também nessa oportunidade de poder falar para o empresário, né? Conversar com ele, trazer para o empreendedor também, que às vezes ele acha que o negócio dele não está fluindo por conta disso. E aí a gente vai trazer muitos insights legais sobre isso. Eu sou um bom case, na verdade, né? Bom, mas eu queria que você fizesse uma introdução um pouco, explicar um pouco para o pessoal que está nos assistindo ou que vai nos assistir depois da gravação, o que você faz, de onde você veio, por que você existe nessa área de mídia social. Porque às vezes a pessoa não sabe nem o que é mídia social e só pensa que é Instagram e Facebook. Na verdade é muito mais profundo, né? Sim, então, por favor, faça uma introdução aí para o público entender o que é social media. E o que é legal é que, assim, você já deu a letra, né? Eu, quando comecei a trabalhar com essa área, com o marketing em si, eu também não conhecia muito. Eu fui aprendendo ao longo do tempo, entendendo o que estava acontecendo ali, porque o marketing até hoje, ele é algo muito dinâmico. Então, você tem ali de 2015 até 2017 de um jeito. Aí depois veio a pandemia também lá em 2020, que mudou tudo, o jeito de você trabalhar, como você age dentro da internet. A internet virou o objeto de muitas pessoas ganharem dinheiro. Sim. Então, isso muda bastante. Mas falando um pouquinho da história da Atlas, um pouquinho da minha história. Eu trabalho com marketing já faz mais de 5 anos. Comecei ali mais ou menos na pandemia mesmo, comecei a ter essa experiência ali. E aí eu comecei a perceber que o marketing é justamente muito mais do que uma rede social. Pode ser Facebook, pode ser Instagram, pode ser LinkedIn, que é um tema muito importante que a gente vai tratar aqui para as empresas. Muito bom. Mas eu entendi que o marketing, ele é uma das ferramentas, é uma das coisas que você deve utilizar hoje em dia para que você consiga alavancar o seu negócio. Seja ele um serviço, um produto, não importa o que seja. Você precisa disso hoje. Não é mais algo que você escolhe, Sim. É algo que você necessita. Eu ia comentar isso. Então, na verdade, é algo como a contabilidade é para todas as empresas, né? Não é mais uma despesa, é um investimento. Você entende que a mídia social e o marketing da empresa virou uma necessidade não só para, como eu posso dizer, divulgar a marca, mas também para mostrar o que a empresa faz de verdade. Porque muitas vezes a pessoa compra um serviço ou compra um produto e ela não entende exatamente o que aquele produto faz. Exatamente. E a mídia e o marketing traz esse tipo de esclarecimento. Fazendo um pouco mais assim, introdução, ok. Agora eu queria entender um pouco mais como foi a evolução do marketing. Você comentou aqui que você entrou nesse ramo difícil de entrar nessa pandemia, para falar de negócio, você foi arriscado. Você entrou na social media bem no meio de uma pandemia. Tudo bem que a internet virou a famosa janela do mundo, né? Então isso ajudou bastante, mas foi desafiador, imagino, né? Me explica um pouco como foi essa evolução, como foi esse desafio de início, porque eu imagino que deve ter sido difícil. Com certeza absoluta. E o que mais foi difícil durante a pandemia foi justamente conseguir fazer o empresário que está assistindo a gente, o empreendedor que está começando, ou até mesmo aquela pessoa que ela quer se divertir na internet postando. Entender que aquilo era importante a ponto de que sim, você precisa investir para poder ter retorno. E isso foi difícil na pandemia, né? Porque a gente estava tendo um corte de gasto muito grande, muita gente dentro de casa, às vezes foi demitido do trabalho, o trabalho está pagando menos, eu estou ganhando menos porque eu estou vendendo menos, enfim.
Foi tudo uma bagunça naquela Um época. baita pacote de maldade, né? Exatamente. E além disso, você tinha o marketing com um comportamento específico dentro da rede social, muito diferente do que é hoje. Muito provavelmente o telespectador que vai ver a gente depois ter essa oportunidade, ele vai entender e vai lembrar do que eu vou falar agora. Em 2020, a gente teve um processo muito interessante que foi do início contundente mesmo, porque sempre teve, mas não era tão a fundo assim. Sim. Daquelas artes bonitas que você vê no Instagram. Então, Sim. muitos restaurantes abusaram do que a gente chama de porn food, que é você postar um vídeo interessante Porn food é ótimo. Eu nunca tinha ouvido falar esse que termo. você trabalha com aquela questão de trazer a água na boca, de você fazer uma arte ou uma edição em cima de uma foto que faça a pessoa sentir vontade de experimentar só por causa da foto que ela viu, dentre outros segmentos. E aí você começou com esse movimento. E hoje em dia já não é tão assim mais. Tanto que cerca de 60% do retorno que você pode ter, tanto direto quanto indireto, no Instagram hoje, ele vem de duas áreas que não tem a ver com arte estática, que é os stories e o formato em Reels. Então você tem as pessoas passando muito mais tempo no Instagram com algo que é muito mais dinâmico, algo que entrega para ela aquilo que ela necessita. Conteúdo, de verdade, né? Porque hoje a gente Exatamente. tem que separar a internet do conteúdo. São coisas totalmente diferentes. Exatamente. E aí, como é que a gente faz essa separação? Não é tão simples. Existe uma coisa chamada neuromarketing. É justamente a área que estuda o comportamento que aquela pessoa ou determinado grupo de pessoas vai ter dentro da rede social. Então, por exemplo, às vezes você, Marcos, mesmo, em determinado momento do dia, você entra na rede social para você se divertir, para você se distrair, você não está pensando em nada que tenha a ver com gasto, com trabalho, com eu preciso arrumar uma coisa aqui. Agora, em determinado momento, você entra na rede social na sexta-feira à noite, pesquisando aquele restaurante que você quer ir, para ver se ele está aberto, para ver se ele é melhor do que o outro. Às vezes, se esse tem rodízio, aquele não tem. Com as críticas, né? Ou as críticas, você vai direto nos comentários saber o que está acontecendo. Você pode ir nas páginas de influencer que fazem reviews daqueles restaurantes. Então, cada pessoa, em cada determinado tempo do dia, ela está ali no Instagram para uma determinada função. Entretenimento, para o que ela quiser. Então, é isso que a gente precisa entender hoje. Quanto mais dinâmico for o Instagram, quanto mais dinâmico for o que você trouxer para a rede social, melhor vai ser. Tá, entendi. Isso é importante. Você me fez pensar aqui que existem alguns conteúdos de marketing que são essenciais, né? Precisa pontuar para o que o público que nos assiste, o empresário que quer investir em social media, ele precisa entender o que ele precisa investir dentro da sua página ou do seu conteúdo. Explica um pouquinho para a gente como que é esse conteúdo, explica como que funciona o conteúdo para que ele tenha ideia do que ele vai ver quando ele receber o primeiro Reels dele lá da empresa. Eu costumo dizer que assim, quando a gente faz o primeiro contato com o empresário, eu sempre falo para ele duas frases que é extremamente importante e que ele vai levar isso para o resto da vida dele depois, mesmo ele não ficando com a gente. Primeira coisa. É uma curva de aprendizado, você entende? Exatamente. Primeira coisa. Quem não é visto não é lembrado, e se você não é lembrado, você não é comprado. Então, essa é a primeira frase. O que ela significa? Bom, se ninguém tem a oportunidade de te ver, se você não dá essa oportunidade, se você não aparece, se você não está lá, então, obviamente, ninguém vai lembrar de você. Ninguém vai saber de você. Sentido. Voltando para o restaurante que a gente conversou. Você só foi até aquele restaurante dentro do Instagram e viu os comentários de uma determinada publicação que aquele restaurante fez, porque em algum momento ele apareceu para você e te chamou a atenção. Perfeito. Ele Faz fez sentido. exatamente o que essa primeira frase diz. E a segunda frase é, para você entender como você pode quebrar a bolha, que é o que a gente chama dentro da rede social, você precisa pensar como o seu cliente e não como dono do negócio. Por quê? Vê se você concorda comigo. O serviço que você oferece, os produtos que você oferece, não importa o que você está oferecendo, você está querendo vender alguma coisa. Sim, fato. É para sanar uma dor que alguém tem. Perfeito. E essa dor, quem tem é o cliente.
Então, para você entender como você pode quebrar essa bolha, poxa, Enzo, cara, eu tô com uma dificuldade tão grande de saber que tipo de conteúdo que eu vou gravar hoje. Pô, mas espera aí, ele falou para mim que se eu lembrar de pensar como meu cliente, eu consigo entender como é que o meu produto vai ajudar. Faz Então, sentido. peraí, eu sei o que eu faço, porque eu sei o que eu estou vendendo. O serviço que eu estou oferecendo é muito bom. O produto que eu estou oferecendo para tal função, ele é ótimo. Isso aqui, para qualquer pessoa, vai ser maravilhoso. E aí você vai focar naquilo. Claro que não é só isso, mas isso é a introdução. Depois disso é que vem aquele processo onde você precisa de estratégia. Não adianta você simplesmente, não, então agora que o Enzo falou isso, eu vou me jogar dentro da internet. Não adianta. Você se jogar dentro da internet... É igual pular na piscina sem saber qual é a profundidade, né? Exatamente, porque assim, é complicado no sentido de que você pode se dar mal porque você não teve estratégia. Você não teve planejamento. Não adianta você jorrar coisas dentro da internet. Você precisa ter um planejamento e entender que assim, bom, eu vou postar esse conteúdo aqui, ele vai me gerar tal movimento. Esse outro conteúdo, ele vai fazer tal coisa. E quando você vai ver, o todo te gerou 100% que você precisa. Fazendo um pouco aqui a meia-culpa, como eu sou seu cliente, eu tive que ter uma curva de aprendizado, né? Eu tive que entender que eu também faço parte do processo de evolução. Sim. Existem uma troca de informações que precisam ser bem claras entre quem presta esse serviço e quem está tomando esse serviço. Sim. No meu caso, especificamente, usando até como um serviço que surtiu efeito, que trouxe bons rendimentos, que fez esse podcast existir, eu tive que entender que se eu não me apresentasse, como você usou de exemplo, eu não estaria no mundo, ninguém ia saber quem eu sou. Só as pessoas que me conhecem pessoalmente. E eu entendi que faz todo sentido eu investir no meu marketing pessoal também. Porque a gente vende um serviço, mas quem vende é uma pessoa. E essa pessoa precisa estar à frente da câmera. Ela precisa estar aqui falando com o público, conversando com um profissional que vai lhe ajudar para que você consiga desenvolver isso. Exatamente. Uma coisa que eu percebi, aí usando eu novamente como caso de sucesso, eu percebi que com o tempo eu fui evoluindo fazendo os vídeos. Ficou um pouco mais fácil, mas para isso eu precisei ter aquela curva de aprendizado. Então, pegando esse gancho, eu queria entender de você, o que você aconselharia a quem quer investir, mas tem aquela vergonha, tem aquela dificuldade. É aquele empresário que sabe que tem um bom produto, mas não consegue se vender. Ele precisa aparecer. Qual é o caminho mais tranquilo para ele percorrer? Porque às vezes a pessoa não tem facilidade em, por exemplo, ficar à frente de uma câmera. Porque é difícil, não é uma coisa fácil de se fazer. Na verdade, a grande maioria é o contrário. Exatamente. Então, qual é a dica que a Atlas dá para o seu cliente para mostrar que o caminho é possível, mas tem o tempo de maturação? Como que ele pode sentir isso? Porque eu acho que esse é o primeiro grande desafio que você tem para que a coisa flua, né? Com certeza absoluta. E, na verdade, esse desafio, ele começa mesmo antes do cliente procurar a gente. Porque, acabei de falar das dores, né? Uma das principais dores que nós, da Atlas, temos como foco de sanar do cliente é justamente isso. É aquela vergonha que ele tem de gerar os conteúdos e aquele medo e receio que ele tem por não saber como se comportar dentro do digital. Às vezes, para quem está assistindo a gente, né, falar, não é possível que a pessoa não entende do Instagram. Cara, todo mundo entende do Instagram. Gente, não é assim. Não é assim. Tem inúmeras pessoas, inúmeras empresas que não fazem ideia ainda do poder do digital, É uma de ferramenta forma geral. poderosa mesmo. Só para você entender, antes de eu responder a sua pergunta, outro dia eu estava lendo uma matéria no El País que estava dizendo que até 2030, simplesmente só de vendas na internet, seja direta ou indiretamente, o mundo vai girar uma economia em torno de 8 trilhões de dólares. E que hoje, em 2024, né, no caso, a rentabilidade vinda da internet correspondeu a 19% do mundo. Esse é um número significativo, financeiramente falando. Né? Exatamente. De finanças você entende melhor do que eu. Mas voltando para o que a gente estava falando, essa questão do medo que a pessoa tem
da timidez, da vergonha. Primeiro passo, você precisa entender que independente se você oferece um produto, um serviço, não importa o que você ofereça, ele depende de você para divulgação. Sim. Por que que ele depende de você? Ele precisa de um rosto. Isso, exatamente. Já chego lá. Mas antes mesmo do rosto, dele ser humanizado, que é uma das coisas que é importante, tem outra coisa que ele precisa, que é a confiança, a credibilidade e a responsabilidade do que você está vendendo. Então, vamos imaginar algo muito simples de se vender. Roupa. Roupa é algo que todo mundo usa, todo mundo tem, todo mundo precisa comprar toda hora. Mas você consegue vender roupa sem ter um modelo? Impossível. Impossível. Você consegue vender roupa, você, Marcos, imaginando que você tem uma loja de roupa. Você consegue vender a roupa sem você divulgar ela em alguém? Não. Não É consigo só- nem imaginar isso. É só você trazer isso para o digital. É simples. Esse é o primeiro passo. Por quê? Quando você quebrar esse paradigma na sua cabeça, você vai automaticamente entender que é o seguinte: bom, eu tenho vergonha, tudo bem. Mas eu já tenho vergonha. Já está ali. Se eu começar a me movimentar, eu só tendo a ir para frente. Sim. Não ficar no mesmo lugar. E isso independe de você ter contratado um profissional, uma agência como a Atlas. Isso você pode fazer sozinho. Claro que Aí- o Atlas vai trazer o profissionalismo Sim, que ele precisa. né? exatamente. Aí vem o segundo passo. Como eu falei da questão do estratégico, né? Quando você começa de uma certa forma, você precisa ter o direcionamento do que fazer. Porque muitas vezes você para no começo, ou você nem começa, porque você acha que tem que ser algo mirabolante. Outro dia, por exemplo, você como nosso cliente, outro dia a gente estava gravando um vídeo dentro do shopping andando. É, fato. Então, assim, Coisa simples. são né? coisas simples. Simples por quê? Porque você precisa ser humanizado. Você precisa sanar aquela dor, mas você precisa mostrar que você é acessível, que você tá ali. Tudo bem, todo mundo sabe que uma empresa não tá na internet por boniteza. Ela tá porque ela quer vender. Mas se você tentar vender de forma direta, se torna maçante. Ninguém vai querer te seguir, ninguém vai querer te acompanhar, ninguém vai achar o seu produto interessante. Você precisa trazer o novo. Você precisa dizer assim: eu ofereço a mesma qualidade ou maior do que o meu concorrente. Só que tem uma coisa que ele não oferece: o personalizado. O diferencial, né? Quando você aparece com o seu produto, você já está mostrando que você é personalizado. Por exemplo, eu atendo você que trabalha com gestão tributária. Você trabalha para outras empresas. Sim. Mas eu atendo outros segmentos completamente diferentes do seu. Eu atendo salão de beleza. A gente tem cliente que tem escolinha de futebol. Eu tenho cliente que trabalha com imersões, com terapias, com massagem. Então eu trabalho com cliente de todo segmento. Agora imagine só se eu trabalhasse de forma engessada. Sim. Se dentro das minhas redes eu não dissesse assim: eu preciso ajudar todos. Não adianta eu ajudar um só. Essa é a questão. Faz diferença você ter esse feeling, né? Você trouxe um ponto que eu fiquei aqui pensando, né? Porque o marketing ele é muito volátil. Assim como é a minha área tributária, o marketing ele é basicamente movido ao momento. Sim, Né? com certeza. Então, pegando esse gancho, quais são as tendências que você enxerga no marketing? O que você vê que vai acontecer no marketing pode ajudar o cliente que está nos assistindo, que vai ver esse vídeo e se interessar por esse investimento? Sim, primeira coisa, a gente falou de humanização agora. né? Essa é a principal tendência do marketing para este ano. Falando especificamente deste ano, a principal tendência do marketing, principalmente para as empresas, é que você faça a migração de algo que estava te distanciando do seu seguidor, do seu possível cliente, do seu lead, para quem trabalha com tráfego e tudo mais, e você começa a fazer o processo inverso. Alguém precisa representar aquela empresa. Alguém precisa conversar com aquele suposto cliente. Alguém precisa trazer o seguidor a ponto dele querer interagir na sua caixinha de pergunta nos stories. Senão ele não vai querer, senão ninguém vai fazer isso. Essa é a principal tendência. Mas não é a única.
todo mundo já deve, pelo menos quem acompanha as redes sociais, né? Você aí que está acompanhando a gente, com certeza você já ouviu falar das famosas IA, são as inteligências artificiais, né? E a questão da inteligência artificial, claro, existe o cuidado redobrado, porque tem muita gente utilizando ela de maneira errada. Mas para quem sabe utilizar as inteligências artificiais, ela ajuda você a otimizar o seu tempo. Ela ajuda você, por exemplo, a manusear os roteiros de vídeo que você trouxe e lapidar aquilo para trazer de forma estratégica. Então, ela te ajuda sim no dia a dia, só que ela precisa ser bem utilizada. Uma ferramenta poderosa, mas que precisa de cuidados. Né? Exatamente. Não adianta você querer usar para fazer um vídeo completamente fake e soltar na internet, por exemplo. É só um exemplo. Porque tem as regras na internet, né? Exatamente. Não é uma terra sem lei, né? Não é uma terra sem lei. Apesar de ser bem solto, diferente do mundo real, a coisa tende a ficar mais próxima. Aí pegando um gancho com a minha área, existe legislação em curso para ser aprovada para que torne a internet algo no mundo palpável. Então, se você cometer algum crime no mundo digital, você vai ser punido no mundo real. Então, isso é importante. Além da tendência de você aproximar as pessoas, a tendência também, acho que, de explicar que as pessoas têm que tomar um certo cuidado. Com certeza, absolutamente. Porque a internet ela passou a ser algo fiscalizado. Sim. E aí eu não estou falando só de coisa de conteúdo baixo, estou falando de coisa fake, né? Ficar, por exemplo, divulgando informações irreais, inverdades. Né? A gente está acostumado a ouvir muito de fake news, fake news disso, fake news daquilo, e o marketing também é um pouco disso, né? Ele precisa mostrar a real. Sim, né? Com certeza absoluta. Por isso que é interessante também o empresário que for investir no marketing, ele tomar bastante cuidado com o que ele vai querer postar, né? Sim. Claro que você vai orientar, você vai explicar, mas ele é o que dá o veredito, né? Exatamente. Então ele precisa ter isso muito claro. É como na minha área, por exemplo, quando eu vou explicar sobre algum tipo de tributo, alguma incidência de imposto, e o cara fala, mas tem algum jeito de não ter? Aí eu vou explicar. Legalmente, não. Mas isso é uma decisão sua, porque afinal de contas é algo que ele tem que decidir. Sim. Tá? Isso é interessante, fiz uma boa analogia aqui. Ficou claro que a internet é uma baita ferramenta, mas tem que ser sábio o uso. E o maior detalhe aqui é que isso até agora, a gente já está ali com 22 minutos de podcast, a gente só falou especificamente Instagram/Facebook ali, mais ou menos. Mas você trouxe uma informação relevante, que é essa questão de tornar a internet palpável. Por quê? 3 movimentos. Primeiro, o uso das IAs, que é o que eu estava falando agora. Tem muita gente utilizando ela de maneira errada. E isso não é legal e acaba atrapalhando quem quer utilizar ela da maneira correta. Ou quem quer se entreter, ou quem quer estar ali só para usufruir. Segundo movimento, existe uma área do marketing que muitos ainda não conhecem, que se chama tráfego pago. Então, você trabalha com tráfego de maneira que, assim, vou fazer a analogia mais simples possível. Quem está assistindo a gente vai entender. Sabe quando você está em casa e aí você pega, assim, o seu celular, o seu óculos quebrou. Aí você vai lá no Google e pesquisa por ótica. Só para que você tenha ideia das que são mais próximas de você, porque você não pode ficar sem. Mas, porventura, você não vai naquele momento. Aconteceu alguma coisa e você ficou em casa. Só que enquanto você está no seu celular o resto do dia, você vai lá no seu Instagram e começa a aparecer um monte de ótica com propaganda para você. Aí você fala assim, como é que isso aconteceu? Isso é mágica, meu celular tá me ouvindo. Tá acontecendo alguma coisa. Sabe quando você tá com o celular aqui assim, você só falou do assunto. Eu quero um sorvete de chocolate. Aí daqui a pouco vem aqui a propaganda da casquinha do Mac. Só dando um exemplo. Isso acontece. E isso é tráfego pago. Só que o tráfego pago, ele mexe com dinheiro. Ele mexe com o que é palpável. Então, as diretrizes que existem hoje para você anunciar, como muitas empresas fazem, é algo muito sério. Elas não podem violar nada do que está ali. Justamente porque o principal ali é o consumidor. É quem está ali para consumir. Então, existe isso mesmo. Isso que você falou é verdade. E a terceira coisa, o terceiro movimento que acontece muito também, e assim, eu vejo muito isso no dia a dia, às vezes já aconteceu com um cliente meu também. Você está lá fazendo a sua parte dentro da internet.
Mas acontece muito e muito de você ter casos do seu concorrente usufruindo de você para pegar o que é seu. E isso acontece muito. Porque Na minha área acontece bastante. exatamente. Então, assim, e isso, por isso que cada vez mais eles querem trazer isso para o mundo real. Trazer isso para fora da internet, né? Se tornar isso palpável. Porque realmente, a gente começou falando... Você me perguntou quando eu comecei a trabalhar com isso. Quando eu comecei a trabalhar com marketing, tem gente que trabalha com marketing desde 2012, 13. Era outra época. Mas mesmo eu que comecei a trabalhar mais ou menos ali em meados de 2020, eu não imaginava que ela tomaria essa proporção em termos do que ela poderia se tornar financeiramente. Economicamente falando, a internet é super importante hoje. Sim. Dificilmente você vê um restaurante, pelo menos até os de pequeno porte. Até, por exemplo, o seu João com a barraca dele na Silvio Romero, lá no Tatuapé, ele divulga na internet. Do mesmo jeito, por exemplo, que a Lelis Trattoria também faz. A Mania de Churrasco também faz. Todo mundo precisa fazer. Tá? Sim. Então, assim, só para dar esse gancho pro pessoal que talvez até agora não tenha entendido. Não, mas ele tá falando, mas eu não tô entendendo a real importância. Gente, entenda. Vocês têm hoje, o maior exemplo disso é entender que, assim, a Americanas, que é Americanas, ela não precisa de você, ela não precisa de mim, ela não precisa do Marcos. A Mercado Livre, ela não precisa de nenhum de nós três. Mas por que então que eles investem milhões nos primeiros 6 meses do ano toda vez que tem Big Brother Brasil? Porque o Big Brother Brasil é a internet. Ele passa na televisão, mas ele fica 24 horas rodando em todas as páginas que tem dentro da internet. E esse é o movimento. O marketing é isso. O marketing digital, especificamente, que é o nosso tema de hoje, é isso. Você pode ver que tem o seu João, mas tem a Americanas. O marketing não seria repetição chata, para quem não gosta? Ou seria intrusivo? Ou você não entende dessa forma? Por que eu falo isso? Porque assim, agora falando como consumidor. Quando você procura a ótica, como você usou de exemplo, para você não se tornar o chato da vez. Eu acho interessante isso, eu acho muito legal. Essa pergunta é legal porque me fizeram uma vez e eu vou replicar para você. Me perguntaram se a contabilidade não era uma coisa chata. Sim. E aí eu expliquei que era uma coisa necessária. Depende do ponto de vista que você entende. E o marketing, usando esse mesmo gancho, para mim que entendeu já como funciona o marketing social e digital, para uma empresa que quer realmente se divulgar seriamente falando, para não ser intrusivo. Porque assim, você falou da ótica. Entendi. Mas aí o cara do tráfego pago lá, ele paga milhões para ficar aparecendo toda vez. Porque você sabe que funciona assim, né? O algoritmo ele funciona dessa forma. O algoritmo funciona assim. O que fazer corretamente para não ser intrusivo, a ponto de ser chato? Isso é uma dica importante. Sim. Porque você me deu essa dica e eu usei ela firmemente. Sim. E funcionou muito bem. Porque assim, eu tava ficando um pouco repetitivo na minha divulgação. E aí você me orientou e me explicou como corretamente apresentar de uma forma bacana, sem ser intrusivo. Sim. Como que você explica isso para o empresário que quer fazer esse investimento nesse momento? Tá. A primeira observação que eu tenho para fazer é trazendo relacionado ao tráfego pago, tá? Eu comentei que essa questão do tráfego, ele pensa muito mais no consumidor do que na pessoa que está anunciando, porque o interesse é da pessoa que está anunciando. Faz todo sentido. Então, o que acontece? Por exemplo, no Instagram. Quando você vê um patrocinado, ele aparece lá escrito em cima patrocinado, e geralmente no canto direito daquele mesmo anúncio tem 3 pontinhos. Se você clicar ali, você pode ter a opção de nunca mais receber sugestões como aquela. Certo. Então, a própria plataforma, ela oferece a opção se você quer ou não assistir aquilo. E isso ajuda tanto o cara que está anunciando, porque aí ele deixa de gastar dinheiro com você. Porque ele não vai mais aparecer pro cara que não interessa. Perfeito. Como pro consumidor. Falar, poxa, velho, eu tô entrando toda hora, tá aparecendo isso aqui para mim, eu não aguento mais. Peraí. Pronto, morreu o assunto ali, tá? Mas trazendo pro orgânico, que é você fazer as postagens, trabalhar seus stories e tudo mais. Primeiro de tudo, voltando para aquele pensamento que você precisa sempre pensar como seu cliente. Automaticamente, se você pensar como seu cliente, ele nunca vai ter uma dor só. Fato. E ele nunca vai pensar da mesma forma. Dor de barriga não dá uma vez só. Exatamente. E assim, o que acontece? Ele não vai se entreter com você ou confiar no seu produto ou querer o que você tem a oferecer
se você oferecer toda vez do mesmo jeito. Você precisa furar a bolha. Você precisa trazer o diferente. Então, por exemplo, você, Marcos, hoje faz conteúdos que antes, mesmo antes de ter a gente, ou até no começo do nosso trabalho, você não fazia. Por conta da vergonha e tudo mais, mas também por conta do quê? Da falta de percepção do estilo de conteúdo que as pessoas querem ver na rede social. Sim. É isso que tá faltando. Só que aí você fala assim pra mim, Enzo, como é que eu faço pra ter essa percepção? Isso pra mim é muito difícil, cara. Te convido a ficar 5 minutos passando Reels assim, ó. Que você vai perceber. É verdade. A grande maioria te entrete ali nos 3 primeiros segundos. Geralmente é uma música que por algum motivo traz alguma coisa pra você. Gatilho, né? Positivo. Né? Dá um gatilho. Às vezes é um vídeo motivacional. Às vezes é alguma coisa coaching, né? Então ele precisa. Ou então se for um produto, alguma coisa, ele fala assim, hoje eu vou te apresentar a solução pra tal dor. Acabou. Nossa, que delícia. Quando o cara fala desse jeito, eu duvido que você passe o vídeo pra baixo. Sim. Você me fez pensar numa coisa. O tema do momento, pegando o gancho da área tributária, é a reforma tributária. Sim. Então, assim, no meu Reels aparece muito sobre isso, tá? E assim, o que ficou maçante para mim é que um assunto que ele está em trâmite, ele tem uma legislação base, que é uma lei complementar, mas ele ainda não está definitivo. Ele não está definido, vamos ficar melhor dizendo. Ele não está claro, ele não tem regras muito bem estabelecidas porque precisa passar por uma outra tramitação. Certo. O que ficou maçante para mim sobre isso? É os colegas, geralmente muito bons no que fazem, tentarem vender algo que ainda não está na prática. Certo. Tá? Uhum. O que eu peguei de ensinamento disso que você poderia talvez indicar aqui? Que você me ensinou isso. Inclusive, eu estou deixando aqui claro, registrado, que você me ensinou. Mas que fez muita diferença, principalmente não ficar tocando muito no assunto que ainda não é pronto. O tema não está pronto ainda. Sim. Porque assim, o pessoal pegou um gancho muito grande, de um tema muito relevante, que vai mudar praticamente a forma de pensar tributariamente no país. Sim. E começou a vender conteúdo disso. Cara, é assim, é desgastante você ouvir colegas para poder vender sobre o tema de algo que ainda não está pronto. O que eu quero dizer, público, pra vocês entenderem, é que a reforma tributária ela não é uma lei pronta. Ela é uma lei em curso. Sim. Existe uma base Vai ter mudanças. consideráveis, ela precisa tramitar ainda pelo Senado e depois ela vai virar algo palpável ao público e ao consumidor. Sim. O que eu quero pegar aqui, que você explique para o nosso público é como não ser, além de ser chato, como eu disse, você não tentar vender algo que você não vai conseguir entregar. Sim, entendi. Tá? Entendi o ponto. Tá? Porque assim, por exemplo, eu estava pensando bastante em fazer sobre o tema, porque era um tema que eu queria explanar, Sim, mostrar para o meu cliente começar a que, divulgar. porque ele é relevante, ele vai ter Sim. impacto, vai começar efetivamente em janeiro de 26, então a gente tem Sim. alguns meses ainda para se adaptar. Aham. Só que não adianta eu querer passar para ele algo que ainda não existe, não está palpável. Porque eu preciso de uma legislação que já seja prática. Diferente, Certo. por exemplo, do imposto de renda. Certo. Imposto de renda já existe uma regra há anos. Uhum. O que ele muda é inclusão, exclusão. Sim. Então fica mais fácil de você explicar para o público que consome o meu conteúdo de algo que já está fácil de poder fazer ele sentir mesmo, pegar. Sim. Né? Porque o que eu vendo, na verdade, é um serviço de consultoria. Então, para mim, eu preciso de informação pronta, Sim. informação na prática. Então, explica para o pessoal aí como que você me explicou para não vender esse conteúdo pesado e maçante de algo que ainda não dá para entregar. Porque, por exemplo, fazer uma analogia bem clara, eu pego essa reforma tributária, vendo para você um curso, por exemplo, da reforma tributária. E a primeira pergunta da pessoa que comprou meu curso é: quais são as alíquotas aplicáveis? Entendi. Hoje, na data que a gente está gravando o nosso conteúdo aqui, não tem. Não tem. Ou seja, não está completo. Eu não vou entregar. Entendi. Então, como que você me explicou para tratar isso corretamente? Eu acho que o primeiro ponto, e aí foi legal você destacar essa questão das pessoas que, às vezes pessoas, empresas, né, que tem essa questão de eu vou vender algo na internet mesmo que eu não consiga entregá-lo. Isso é uma dificuldade muito difícil, dificuldade difícil, né? Mas assim, é complicado. Por quê? O que acontece? Muita gente apela só para que ela esteja ali no alto.
para que ela tenha muita visualização, muito comentário, porque é o assunto do momento, eu preciso falar do mesmo jeito que todo mundo tá falando. Vou te dar um exemplo do que você pode fazer. Você acabou de me dizer um ponto em que eu traria dentro do meu perfil que é totalmente contrário ao que todo mundo tá fazendo. Sim. E que você consegue chamar a atenção do mesmo jeito. Sabe por quê? Você começaria um vídeo falando assim: empresário, escuta o que eu tenho para te dizer. Não acredite no que estão falando sobre a reforma tributária. Imagina você, Marcos, ouvir essa frase. Você é empresário e você já viu tanta coisa falando da reforma tributária que você não aguenta mais. Aí vem um cara e fala assim: não é para você escutar o que estão te falando. Você, no mínimo, não vai ficar curioso para assistir o próximo take do vídeo que ele vai colocar? Com certeza. Pegando esse gancho aí, uns meses atrás, teve o caso do Pix, né? Da regra do Pix. Sim, da regra do Pix. Meu pai amado, o pessoal não se preocupou em ler a legislação antes de sair divulgando o conteúdo. Sim. Então você pegava conteúdo do cara falando que era uma coisa totalmente absurda e inconstitucional e outro que falava que era a regra do jogo e que não ia atingir. E assim, essa mesma pessoa fez 2 takes do mesmo tema de formas diferentes. Em dias diferentes e que às vezes a pessoa que viu o primeiro, ela não viu o segundo, a que viu o Isso. segundo não viu o primeiro. Exato. Então é assim, ó, a grande questão qual é o ponto? Seja autêntico. Não importa o movimento da internet em relação ao que está sendo passado. Perfeito. Porque o que você tem que seguir é o que você, dono da empresa, vai oferecer de fato. Ah, mas é que eu não posso oferecer. Bom, eu acabei de te dar um exemplo de vídeo que você pode gravar falando da reforma tributária. Porque é completamente irrelevante você dizer, por exemplo, que ela não está pronta. Sendo que eu, Enzo, te escutando, antes de te escutar, na verdade, eu não sabia que ela não estava pronta. Para mim, na minha cabeça, ela estava pronta esperando para começar em janeiro. Quando, na verdade, não é bem assim. Então, eu, como empresário, dono de negócio, que vai me afetar em relação a isso, se vai ou não, eu não sei ainda porque ela não está pronta, mas eu só saberia se eu assistisse o seu conteúdo ou de um outro cara que está pensando do mesmo jeito que você. Mas não como a grande maioria. Então, nesse ponto, você está sendo o quê? Autêntico. Sim, diferente. É isso que eu faço com todos os clientes que eu tenho. Ponto. Você precisa ser autêntico. Se você não for autêntico, você se torna mais do mesmo. Sendo mais do mesmo, dificilmente você se destacará. Ah, eu comentei que eu tenho salões de beleza como cliente. Imagina se o conteúdo do salão que é meu cliente fosse igual ao do outro. Para que ele me contrataria? Se fosse padrão, né? Ou para que ele ia quebrar aquele paradigma dele de ter vergonha de gravar? Ele não poderia ficar no mesmo lugar, já que ele está oferecendo a mesma coisa que todo mundo oferece, já que ninguém fica sem cortar o cabelo cresce. Sim. Cabelo. Barbearia não divulgaria o trabalho. Unha também cresce, né? Mas o que você tem que fazer? Ser autêntico. Sim, diferente. Né? Da forma que você puder, dentro do seu setor, dentro do seu segmento e o que você trabalha. Por exemplo, isso que eu estou fazendo exatamente agora, gravando o podcast, para o meu segmento, é autêntico. Porque geralmente o cara do marketing, ele até aparece num podcast ou outro, mas a função dele é estar atrás da câmera agora. Sim, geralmente editando o vídeo, né? Exatamente. Então, você dar um passo além ou dar um passo para o lado para você se diferenciar, já é uma coisa que vai fazer você se destacar. Sim. Pensando como empresário, mas eu acho legal a gente divulgar algumas coisas aqui que você me ensinou a olhar, né? Como, por exemplo, quem deu o like, quem viu a sua rede social. Isso é uma dica legal. Eu acho que assim, o empresário, porque assim, ele não vai ter toda hora o contato com o profissional de marketing. Ele vai falar ali uma vez ou 2 por semana. Com certeza. Não por conta da necessidade, mas por conta do tempo mesmo. Enfim, como que o empresário tem lá aquela conta que ele tem compartilhada com a pessoal dele para acompanhar o processo, a evolução? Como que ele faz, por exemplo, para poder olhar quem olhou, quantas curtidas, enfim, porque assim, o empresário, no modo geral, é um administrador. E o administrador gosta de número. Exatamente. Ele gosta de entender como estão os números, não importa o que ele for fazer. Todo e qualquer investimento precisa ter um custo-benefício bom, senão ele não é investimento, é só despesa. Sim. Tá? Então, fala um pouquinho, mostra pra gente aí na prática como funciona para o empresário depois que ele começou a investir, como que ele faz para acompanhar
lá na rede social. Isso é o famoso briefing, né? É, Que é isso. você fazer o levantamento de dados Isso. do que você tem ali, do que está acontecendo, do que você consegue ter dentro da rede social. O Instagram, especificamente, ele mesmo oferece para você uma ferramenta chamada Insights, onde dentro desses insights ele te mostra tudo. Ele te mostra as contas que você engajou, quantos seguidores você teve ou você ganhou num determinado período de tempo que você pode selecionar, qual foi o seu melhor story, qual foi o seu melhor reels, qual foi o pior, se o seu público é mais voltado para o feminino, é mais voltado para o masculino. Claro que isso, dependendo de quem acessar essa tela, é difícil de entender o número que está ali. Sim. Aí, geralmente, realmente é o profissional. Vem o meu colaborador, por exemplo, pega aquele dado, faz o levantamento, cria a apresentação do briefing, faz a reunião com o cliente e explica detalhadamente o que é cada coisa. Por quê? Ele precisa entender o que está ali, não adianta ele olhar. Mas, de forma geral, vamos supor assim, Enzo, eu não sei olhar isso. Comumente, né? O meu caso, por exemplo. Eu não sei olhar isso, mas assim, se eu quisesse entender se está dando certo ou não, o que eu faço? Bom, se você for na parte de Reels do seu perfil, você pode acompanhar as visualizações. Quanto mais visualizações, melhor ele engajou. Então, se ele melhor engajou, significa que aquele estilo, o conteúdo, o jeito como você atingiu o público foi melhor do que o anterior. Explica aqui pro pessoal que visualização não é curtida, né? Exatamente. Visualização é aquela questão assim, o nome já é sugestivo, né? Ele pode não ter curtido, só que para o Instagram, se ele viu, e ele viu por mais de 3 segundos principalmente, o seu conteúdo é relevante. Então, ele começa a causar um efeito em escalas. Então, se esse cara aqui viu, eu vou apresentar para o próximo, para o próximo, para o próximo, para o próximo. Por isso que determinados vídeos que você posta, ele tem mais engajamento do que outros. Ele oscila. Você me fez pensar numa coisa. De vez em quando, a gente posta lá nas nossas redes sociais os vídeos que a gente grava sobre determinado assunto e aparece assim para mim, impulsionar. Explica pro leigo aqui o que é impulsionar o vídeo. Seria exatamente isso que você acabou de falar? Seria uma forma da ferramenta entender que aquele vídeo teve um engajamento legal e já está trazendo um resultado bacana de divulgação? Sim. Essa questão do impulsionar, na verdade, ela está mais atrelada ao tráfego pago. Só que a diferença do tráfego pago para o impulsionar é que o impulsionar ele é a maneira simplificada de você fazer o tráfego pago. Por exemplo, eu tenho muito cliente que, por conta própria, ele mesmo vai lá e impulsiona aquele conteúdo que ele trouxe. Então, ele consegue selecionar o público, ele consegue dizer qual é a cidade, ele consegue colocar o valor, ele consegue determinar os dias, aí ele vai e solta. O tráfego, não. Ele é algo bem mais complexo, muito mais complexo, com várias ferramentas. Você pode fazer em um anúncio 3 criativos, ou seja, 3 postagens em um anúncio só. Você consegue segmentar o seu público de maneira que você consegue dizer se é o João ou a Maria que é para aparecer. Então, tem muita ferramenta além. Tem, por exemplo, o Pixel. A gente vai falar daqui a pouquinho. O Pixel ele é uma ferramenta super importante para quem faz tráfego, porque ele é basicamente o que vai rastrear o que a pessoa vai fazer quando ela entrar dentro do seu site. Imagina que você vende um curso e você criou uma página de conversão. Você precisa saber se aquela página de conversão está dando certo. Sim. Porque ela é o ponto final daquele anúncio. Se ela não estiver chamando atenção, já era. Aí você entrou e falou, pô, meu Pixel está dizendo que o João, quando chegou aqui, na parte dele preencher o formulário e fazer o pagamento, ele preencheu o formulário, mas ele não finalizou. Sim. Então, por algum motivo, ele deu desistência de compra. Preciso descobrir o que é. Imagina você ter uma ferramenta dessa na sua mão. E isso, o impulsionamento, ele não te oferece. Mas por que não? Porque o grande objetivo do impulsionamento, geralmente, não é vender direto. É ele conseguir trazer mais gente para dentro do seu perfil. Tá. É ele trazer o alcance. É fazer você ser reconhecido. Ele pode vender? Ser visto, né? Para ser Isso, lembrado. Exatamente, tá vendo? Pronto, tudo leva a isso. Tudo leva a isso. Então, você precisa entender que você tem a ferramenta mais simples que o próprio cliente pode fazer sem mesmo ter uma agência. Se ele pegar ali 5 minutinhos no YouTube e ver como faz, ele consegue. Agora, tráfego pago não. Tráfego pago eu nem indico o cliente fazer sozinho. Não, ele precisa ter conhecimento técnico. Porque assim, se não, gente, sem brincadeira, é dinheiro gasto.
Você vai gastar um dinheiro. Eu já tive muito cliente chegando para mim assim, a ponto dele falar assim, cara, Enzo, pelo amor de Deus, me ajuda, cara. Eu coloquei R$ 2.000 por semana e assim, eu vendi R$ 20, velho. Eu não sei o que fazer. Aí eu pergunto assim pra ele, mas o que você fez? Quem foi o profissional? Ele, não fui eu mesmo. Então não dá. Não dá. É diferente do impulsionamento, tá? São coisas totalmente diferentes, né? A Exatamente. gente comentou no começo aqui do nosso bate-papo que a gente ia falar um pouco do LinkedIn, né? Porque não é uma ferramenta muito fácil de divulgar. Não é uma ferramenta barata, principalmente para quem quer divulgar numa página profissional, requer um certo investimento, né? Além do próprio marketing, você precisa fazer posts diferentes lá. Exato. Tá? É algo, por exemplo, que eu já estou trabalhando, mas ainda não fiz porque a gente precisa entender melhor qual é o público que a gente quer atingir lá dentro. Então eu queria que você falasse um pouquinho para o público que nos assiste, ou que vai nos assistir depois na gravação, como é investir no LinkedIn e o porquê da importância do LinkedIn para o empresário. Essa questão do LinkedIn, ela é... E aí até peço licença para o pessoal que eu realmente não enxergo como sendo necessário você ter o LinkedIn. Então, por exemplo, o LinkedIn, ele é necessário para quem? Para o empresário que trabalha com um serviço ou produtos muito específicos. Vou te dar um exemplo. Entre você... Peraí, deixa eu fazer uma pausa aqui. Essa dica é importante, empresário. Quantas pessoas de marketing falou para você claramente que o investimento no LinkedIn precisa ser específico e para determinados públicos? Ou você chegou numa grande corporação de marketing e ela falou isso de cara para você? Isso é importante. Eu achei relevante vocês pensarem nisso. Porque assim, ó, só para você entender e aí a pessoa que está assistindo a gente também entender. Pensem comigo. Para quem é melhor o LinkedIn? Para o Marcos, que tem uma consultoria em gestão tributária e trabalha para outras empresas que necessitam do seu trabalho fiscal, ou para a Maria, que tem um salão de beleza? Fazendo uma analogia simples, eu acho que é para gestão tributária. Gestão tributária, por quê? Quando você pensa automaticamente, voltando para o neuromarketing, isso tudo tem a ver com a cabeça do cliente. Quando você pensa num salão de beleza, se eu quero achar um salão de beleza na internet, eu vou procurar ele onde? No Instagram, no Google. Você vai procurar ele no LinkedIn? Não. Não. Aí a mesma coisa acontece ao contrário, né? Ao contrário. Porque pensa o seguinte, o cara que é seu cliente do Marcos, o seu cliente, ele tá muito mais dentro do LinkedIn do que no Instagram. Você precisa do Instagram. Não tô dizendo que não, tá? Claro. Porque tá claro o isso. Instagram é a sua imagem, é a principal rede social do mundo hoje. Você precisa estar lá. Mas é que o seu cliente direto, ele tá no LinkedIn. Ele é um cara que não vai te contratar porque ele tá vendo um vídeo bonitinho e do nada passa uma propaganda do Marcos oferecendo gestão tributária. Pelo amor de Deus. Eu tô no Instagram, eu não quero saber Sábado disso. à tarde, né? Entendeu? No sol. Agora, se ele tá dentro do LinkedIn e ele começa a seguir o perfil da sua empresa ou começa a seguir o seu perfil, você concorda comigo que algo tem a mais? Sim, Eu tenho certeza absoluta que esse é o movimento que você faz. com certeza. Então, quando eu falo que o LinkedIn ele é importante, sim. Só que assim, se você for fazer uma consultoria de 30 minutos comigo, você pode ter certeza que eu vou ser sincero. Se não for para você, eu falo. Porque não adianta você fazer o LinkedIn, gastar dinheiro com o LinkedIn, sendo que ninguém vai te procurar no LinkedIn. Exato. Aí você vai só investir dinheiro e não vai ter retorno nenhum. Uma loja de roupa não é para estar no LinkedIn. Sim. Uma loja de roupa é para ela estar trabalhando dentro do orgânico do Instagram, assim, ó. No Facebook, à torta e direita. Parece besteira, mas existe uma lógica nisso, assim, surreal, né? Porque você falou, eu posso estar lá no sábado à tarde vendo meus Reels. Cara, sábado à tarde eu não quero saber de contabilidade. Entendeu? Né? Agora... Mas eu quero comprar uma roupa legal. Isso. Ou às vezes você tá assim, você tá de boa em casa. De boa, tá assistindo televisão. Daqui a pouco você vai olhar e vai falar, ué, abriu uma outlet da Nike aqui perto de casa? Aqui vende Nike, Adidas, não sei o que, Puma. Vamos lá, tá aberto até às 6? Né? Aí você vai ver, tá lá, patrocinado. Ou então ele só passou no seu orgânico porque acharam interessante mostrar pra você. Porque de repente você procurou um tênis da Nike lá, da Adidas. Exatamente. Na Agora marca você tal. chega na segunda de manhã e aí você senta assim, vai fazer uma reunião
E aí o seu cliente vira para você e fala assim, Marcos, tem um amigo meu que também tem uma empresa de tal segmento e ele ficou muito interessado em vocês, porque ele me segue no LinkedIn. E aí outro dia ele foi postar um conteúdo e ele viu um conteúdo de vocês. E aí? Você Isso fez- não vai acontecer com o salão de beleza. Você me fez lembrar uma história engraçada. Eu tive um chefe, muitos anos atrás, que falava assim que contador é igual ressaca. Só serve para dor de cabeça e para te fazer lembrar que segunda-feira existe. Por quê? Segunda-feira é o dia de pagar a conta, Sim. de entregar a obrigação, de pôr as contas em dia, de entregar relatório. Aí você lembra que você precisa de uma contabilidade muito boa, de uma gestão Exatamente. boa. Né? O marketing é mais a qualquer momento. Né? Isso é exatamente. legal porque a pessoa... Não, o marketing é de segunda a segunda, então, 24 por 24 horas, não tem... por isso que você também me orientou a tomar cuidado com os posts, né? Não adianta nada eu querer postar no domingo à tarde que ninguém vai ver. Exatamente. Aí vai depender do seu segmento. Isso é uma ótima orientação. Foi muito bom você ter falado disso, porque assim, Eu sei. gente, só para vocês entenderem, postar todo dia é relevante, mas depende do estilo que você está postando, do tamanho do seu perfil e do seu segmento. Faz todo sentido para você que está assistindo e tem uma loja de roupa, você postar no domingo de manhã, por exemplo, um story falando que a loja está aberta, porque a sua loja é de rua, então geralmente fecha de domingo. Agora, o Marcos, por exemplo, ele tem uma contabilidade. O cara que é cliente dele não vai nunca falar com ele no domingo e nem olhar para o que ele está postando no domingo. É de segunda a sexta, de forma contundente, do jeito estratégico, você vai atingir aquele empresário. Então, o que eu tenho para dizer para você... Ah, não, eu não comecei, ou eu comecei, mas eu estou muito confuso. Calma. Assista, acompanhe a gente nas redes sociais, assista também conteúdos de quem sabe do que está falando, para você entender melhor que dá para você crescer na rede social. É trabalho de formiguinha, você precisa ter calma. Dá para você crescer, mas você precisa entender que é do jeito certo. E precisa ter um processo. Mas nada acontece do dia para o outro. Exatamente. Né? Pensando aqui já, focando nas dicas que a gente vai deixar para o cliente pensar, para o empresário pensar, o que você pontua aqui para ele gastar um pouquinho de tempo com marketing, investir, pensar diferente, porque muita gente ainda olha para o marketing como uma despesa e não um investimento. Sim. Então, quais são as dicas assim que a gente deixa aqui de recado para o nosso público sobre o marketing e a social media? Tá. Eu vou falar especificamente... Esse dado que eu vou dar agora, ele é especificamente do Brasil, tá? Em 2024, cerca de 90% da população brasileira tinha acesso à internet. Pronto, acho que só por isso eu já dei o maior motivo para as pessoas entenderem o porquê o marketing ele não é um custo, é um investimento. E isso eu estou falando do marketing digital, porque marketing, só o marketing, ele é tudo. Ele é tudo. Publicidade, propaganda, enfim, tudo. Mas especificamente do marketing digital, 90% da população brasileira em algum momento em 2024 tinha acesso à internet. Então, ou seja, ele teve acesso ao conteúdo. Não importa qual conteúdo, mas ele teve acesso. Não importa, ele estava no Google. Tudo bem, você poderia estar no Google. Se você tem uma loja, você tem o Google Meu Negócio. Sim. Você tem um site muito bem feito. Você tem... Então, assim, para você parar de pensar que é um custo e entender que é investimento, é só voltar para a frase que eu disse no início. Pense como seu cliente. O seu cliente, ele está onde? O cara que é barbeiro, hoje existe um movimento muito interessante nas barbearias, que é a barbearia por assinatura. Então, o cara vai lá, ele paga 150, 200 reais por mês, só que se ele quiser cortar o cabelo todo santo dia, ele corta o cabelo todo santo dia. Mas como é que eles entenderam, os donos de barbearia, que já foram mais inteligentes logo no início, como é que eles entenderam que isso era possível? Como é que eu vou vender isso no boca a boca? Ele não vai vender isso no boca a boca. Toda vez que o cara vier, eu vou falar. Não, isso ele oferece na internet. Sim. Ele ofereceu ofereceu na internet. Como é que ele fez isso? Bom, ele pensou assim, todo mundo precisa cortar cabelo. Não importa, você pode deixar o cabelo na tesoura, cortar o cabelo na máquina, não importa o que você faz. E ele entendeu que o cara deve estar na internet. Em algum momento ele está. Bom, se eu fiz o link do meu agendamento, eu não posso oferecer minha barbearia por assinatura também? Faz sentido. Então,
tudo isso é um movimento. É um movimento de você estar na internet, estar onde as pessoas estão. Anos atrás, não existia aplicativo de barbearia. Cara, você queria cortar o cabelo, você chegava na fila e esperava. Ah, falta quantos? Falta 3. Beleza, então eu vou esperar aqui. Ah, não, falta 10. Beleza, eu vou lá no mercado e eu já volto. Quando você voltava, faltava 5 ainda. Hoje não. Pera aí, amigão. Vai lá, baixa aqui o aplicativo, vai lá no nosso Instagram, clica no link, baixa o nosso aplicativo e por lá você consegue agendar direitinho o que você quiser. Com o horário e o barbeiro que você quiser, no dia que você quiser, meu querido. Quando você chegar aqui, eu te garanto que você vai ser atendido. Internet. Meu amigo, isso é internet. Ferramenta, né? É ferramenta. Então, assim, eu acho que o dia a dia já mostra que não tem por que você pensar mais que o marketing ele é um custo. Ele é um investimento total. E, na verdade, dependendo de como for esse investimento, entre aspas, ele te dá um retorno tão imediato que você até esquece que em algum momento você gastou dinheiro com aquilo. Porque aquilo começa a ser natural. É como eu falo para os meus clientes. O que eu gosto de fazer com o cliente? Você falou aí, durante a nossa conversa diversas vezes. Você me deu muita dica disso, daquilo e daquilo outro. Eu gosto de pegar na mão do cliente e ensinar a ele o que ele tem que fazer. Eu gosto que ele esteja comigo, claro, óbvio, não vou mentir. Ninguém é leigo de dizer isso. Mas eu quero que o meu cliente, se em determinado momento ele não precisar de mim, ele saiba o que ele está fazendo. Porque se ele souber, então significa que o meu trabalho foi bem feito. Porque eu mostrei para ele que sem internet ele não fica. Sim. Aí ele nunca mais vai deixar de dar valor para aquilo. Isso faz toda a diferença. Eiso, muito obrigado. Agradeço aí pelo seu tempo, agradeço pela presença, pelo o conteúdo vasto, bem fácil de entender. Qualquer pessoa que esteja a fim de investir numa social media hoje, ela consegue entender que faz sentido. Sim. E é importante deixar claro também para o público que é qualquer segmento. Não existe restrição. Com certeza absoluta. Isso é muito importante, porque até então, talvez as pessoas não tinham essa visão. Sim. E essa conversa eu acho que vai fazer bastante sentido para quem quer. Opa, agora acho que faz sentido eu investir. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu pela Gente, atenção. sensacional. Muito obrigado, Marcos. Valeu. Gente, muito obrigado e espero vocês no próximo episódio do Triplecast. Valeu. Valeu. Show?